Fala gamers, meu nome é Corujinha e vocês estão no Mind Games, o canal que é referência nacional para falar de saúde mental e jogos digitais. Eu queria lembrar que a gente está com live todos os sábados às 7 horas, aqui no YouTube mesmo, e queria pedir para você já deixar aquele like maroto no começo. Se você não gostar do vídeo, você tira lá no final, beleza? Deixa eu parar de enrolação e bora logo pro vídeo Gris e as 5 fases do luto. Essa última fase que ela vai vivenciar tem a ver com o processo de aceitação. E é engraçado, porque quando ela passa por esse processo de aceitação, é um outro momento que a sombra aparece novamente. Aí a sombra destrói a estrutura, a estátua, né, aquele processo, e começa a perseguir ela. É também um dos momentos para mim que foi mais tenso do jogo, porque novamente, né, a música, os elementos que o jogo consegue trazer deixa a gente bem agoniado. A sombra ela tem essa capacidade de mudar de forma, né, se adaptar e continuar perseguindo ela. E aí é um momento que a sombra toma uma forma como se fosse de uma enguia, começa a perseguir ela assim incessantemente. Para mim, simbolizando aquelas coisas mais difíceis que a gente tem dentro de si, as lutas mais difíceis, os aspectos da nossa personalidade que nega as coisas, que jogam a gente pra trás, que são difíceis pra nós, começam a tentar engolir ela. Mas é engraçado porque ao mesmo tempo que a sombra ela tem esse simbolismo muito aterrorizante, ela traz medo, ela traz uma sensação super incômoda, ela também tá impulsionando a personagem. Então lembrando que a sombra faz parte dela, foi liberada por ela mesma lá atrás, ela também tá fazendo a personagem se mover muito, muito rápido. Os momentos que ela se move mais rápido e mais longe é quando a sombra tá atrás dela. Ela continua correndo das sombras. Existe um momento em que a sombra consegue alcançar ela e engolir ela. Só que é um momento que é assim, é muito simbolismo para uma cena só. O que aparece para salvar ela é aquela tartaruga que ela salvou lá atrás, né? Que ela liberou lá atrás. Novamente, né? Esse simbolismo da resiliência, esse simbolismo da resistência e da força. Foram os elementos que ela conseguiu juntar para desenvolver a resiliência e a força. A tartaruga salva ela nesse momento e a personagem continua vivendo a jornada dela agora na última fase, que é a fase da aceitação, por vários obstáculos e quebra-cabeças. É interessante porque o mundo fica um pouco mais sombrio, mas aparece um elemento novo que não é uma cor, mas é a luz. Então começa a ter muitas interações relacionadas com luz e sombra. O personagem alcança novamente o templo dela, o templo interior, faz aquela mesma construção, né? Libera os pontos luminosos que ela conquistou, continua construindo aquela constelação que ela está construindo desde o começo do jogo. E agora ela experiencia um mundo com toda aquela complexidade, né? Com a complexidade de todas as cores que foram adicionadas antes, com luz e sombra, né? Como se fosse um mundo completo. Você consegue enxergar muitos outros elementos, né? Muitas camadas. É uma sensação agradável que tem. Para mim, eu acho que é o momento onde o jogo está mais equilibrado, assim, em questão de luz e sombra e cor e tudo. Esse mundo, que é o mundo da aceitação, ele tem todos os elementos e as complexidades dos mundos anteriores. E para além disso, ela consegue se equipar com alguns objetos, alguns vagalumezinhos que seguem ela, e eles vão revelando algumas partes da fase que estão escondidas. Então, simbolicamente, é a gente literalmente conseguir pegar essa lanterna da aceitação, conseguir pegar essa luz que a gente tem dentro da gente e apontar para outras direções, apontar para outros caminhos. Essa é uma fase que ela tem muito isso, assim. As coisas não são como você está enxergando exatamente. Então é importante que você adicione luz a algumas coisas, né? Você mude a lente para que você possa enxergar as coisas como elas realmente são. Você vai usando esses elementos para conseguir passar dos quebra-cabeças, para conseguir passar da fase efetivamente. Inclusive, nesse mesmo mundo, tem uma mecânica que tudo vira de cabeça para baixo. Para além desse mundo ter essa mecânica de luz e sombra, ele também, eu acho que ele mostra o quanto as coisas são dinâmicas e elas não estão sob o nosso controle. Você está vivendo uma realidade aqui, você está vivendo um mundo e de repente ele pode virar de cabeça para baixo e tá tudo bem. Com as habilidades certas, você consegue lidar com essas adversidades, sabe? Inclusive é uma gameplay super esquisita a sensação, porque você literalmente fica virando de cabeça para baixo, né? Indo de um mundo que tá na orientação normal, e aí vira tudo de cabeça para baixo quando você passa de uma linha.
Então a linha, ela marca a mudança. Então esse mundo, ele consegue trazer esses outros elementos, simbolicamente falando. Depois de passar pelas 4 fases do luto, ela consegue finalmente recuperar uma coisa que aparentemente é muito precioso para ela, que é a voz. E é a voz com uma habilidade onde ela canta no jogo, as flores se abrem, as coisas desabrocham. Então, assim, a voz dela traz vida pro universo. Interage com várias outras interfaces, várias outras características do jogo. Mostra que é uma coisa importante e relevante para ela. E o que eu acho interessante é que muitos pacientes psiquiátricos apresentam esse tipo de sintoma. Às vezes, quando passam por um trauma, ou eles passam por alguma perda, principalmente perdas, né? Eles perdem a voz, eles deixam de falar. Então eu tive experiência com pacientes assim. Faz muito sentido. Ela tá passando por um trauma, por uma perda, por um luto. E aí foi todo esse processo, né? Essa subida, essa aceitação para ela recuperar a voz dela. Com todos os instrumentos que ela desenvolveu até aqui, com todas as habilidades, a adaptabilidade, a rigidez para poder lidar com a raiva, a leveza que ela aprendeu na barganha e na negociação, quando ela começa a pular mais alto, os mergulhos profundos que ela aprendeu na fase da depressão e finalmente na aceitação que ela aprende que ela pode ser ela mesma, né? Que ela redesperta a essência, que ela recupera a voz, ela finalmente pode trilhar o caminho para conseguir, digamos assim, superar isso. Então a personagem continua, ela passa por várias fases ainda, por vários obstáculos. E também, né, gente, o jogo tem que ser divertido, ele tem que ter coisas para serem feitas. E aí, finalmente, ela chega num local que parece uma constelação, né? Que também é o topo do templo dela. Acontece uma coisa muito interessante, quando ela chega nesse ponto e ela canta, o mundo que ela estava, ele inverte, ele gira de cabeça para baixo. É como se ela tivesse mudado a perspectiva, mudou totalmente a perspectiva, né? Ela virou o mundo de cabeça para baixo. E acho que é a partir dessa mudança de perspectiva que a personagem conseguiu formar o caminho dela para poder sair desse luto, né? Dessa depressão, dessa perda. E aí, finalmente, ela tá ali no templo interior dela, que foi sendo reconstruído devagarzinho por todas as fases, finalmente com o caminho totalmente construído e completo. E aí, como uma última cena, acontece que a sombra aparece de novo. Essa é uma cena muito forte, porque assim, dá pra sentir, é um momento que ela podia voltar ao start, entendeu? Podia voltar tudo de novo. Acho que é o momento mais difícil, onde já passou tudo, e mesmo assim, ainda tem um risco das suas partes interiores mais difíceis te sabotarem. Um tempo desses, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por nós mesmos e que assim é uma mudança muito forte na vida é quando a gente aceita se responsabilizar por tudo que acontece com a gente mesmo. É lógico que é um ponto de vista que tem vários pontos profundos, mas a autorresponsabilidade é capaz de te lançar pra cima, de te fazer se preocupar com as coisas certas, digamos assim. E esse é o momento que eu acho que poderia ser o momento mais difícil pra personagem, onde ela vai ser confrontada com a sombra dela de novo, e agora aparentemente muito fortalecida a sombra, né? Essa sombra chega e suga todo mundo dela, tira todas as cores, porque assim como ela se fortaleceu em todo esse percurso, a sombra dela também se fortaleceu. É uma coisa reflete a outra.
como uma cena bem chocante, né? A sombra dela engole ela no final, deixando tudo preso. Mas lembra que a gente estava vivendo na fase da aceitação? Essa é uma cena que a personagem simplesmente deixa fluir. E é como se ela tivesse desligado essa preocupação, sabe? É como se ela não ligasse mais para todo aquele alarde que a sombra dela tá fazendo. Ela aceita o processo de sombra, se entrega, como se ela tivesse literalmente se integrado à sombra naquele momento, se integrado àquele processo. E assim ela é capaz de revisitar a cena que acontece no começo. Ela está novamente na estátua, só que agora a estátua é muito mais rachada. Com a voz dela, ela traz as cores de volta, ela traz todo aquele mundo de volta. Ao fundo, mostra-se o tempo dela reconstruído, né? Mesmo com as cicatrizes, com as questões. Mostram cenas do mundo todo sendo reconstruído, né? Sendo recolorido. E esse mundo todo é a própria personagem, é o próprio subconsciente dela, sabe? É tudo que tem dentro dela. São as emoções, são os processos que ela está vivendo. E, por fim, ela demonstra o amor que ela tem pelaquela experiência, né? Pela estátua, que mais tarde muitas pessoas vão interpretar como se fosse a mãe dela. É um processo que o jogo conta uma história, né? Um processo de luto, como se ela tivesse perdido a mãe. E você pode trilhar o caminho que você construiu durante o jogo inteiro, né? Que é aquela constelação que fica em cima do seu templo. Você pode trilhar ele para a superfície, para sair dali, como se você saísse para um espaço que pode ser o que você quiser. Porque, né? No fim a tela fica branca, o branco, né? O vazio, ele pode significar nada, mas ele pode ser tudo também. Eu entendo ali que é como se a personagem tivesse finalmente saído, emergido daquele processo, né? Mais fortalecida desse luto, com todas as cores, com todas as etapas completas, com a integração com a sombra dela completa. É isso. Pra mim, esse jogo é uma obra-prima. Fiquei muito feliz de como ele me tocou, especialmente por estar fazendo essa análise, porque se eu tivesse só jogado ele, acho que ele não teria me tocado tanto quanto eu ter revisitado ele, assistido várias vezes e tentando construir e falar sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer aquela coisinha paradão para ajudar no algoritmo. Se você gostou, deixa aquele like sincero, honesto. Se você não gostou, pode deixar aquele dislike honesto e sincero. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é isso, tchau!